Olá, muito boa noite. Você está na programação da NGTV. Estamos iniciando ao vivo o Contraponto desta segunda-feira, dia 13 de maio. Aquela nossa saudação toda especial a vocês que nos acompanham pelas nossas diferentes plataformas, através do nosso site, também do nosso aplicativo. Quem está ligadinho conosco no canal 139 da Coprel TV, em mais de 40 municípios aqui das regiões norte e noroeste do estado, e nesse momento também no YouTube, no Facebook e no Instagram. Siga-nos nas nossas redes sociais, compartilhe os nossos conteúdos, se inscreva lá também no nosso canal do YouTube, ative as notificações. Assim, como eu sempre digo aqui no início do programa, vocês nos auxiliam a propagar essa programação pensada com muito carinho para todos vocês. A NGTV, que nesse mês de maio celebra o seu primeiro aniversário, já conquistamos um espaço bem significativo na mídia local e a nossa pretensão é continuar oferecendo conteúdos de muita qualidade a todos vocês. Nós seguimos falando sobre os desdobramentos dessa situação catastrófica que vive o estado do Rio Grande do Sul, mas hoje nós queremos olhar também, assim como nós fizemos na semana passada, com um olhar positivo, algo que venha a nos dar ânimo, a nos dar esperança e a mostrar como o trabalho de voluntários, a ação das pessoas que têm se solidarizado tanto com as famílias, com os municípios atingidos, elas podem nos propiciar um mundo diferente logo aí na frente. Para falar sobre essa questão, já está conosco aqui o Ezequiel Rosa, ele que é mentor e treinador de inteligência emocional, está retornando aqui ao Contraponto, já esteve conosco em outras oportunidades. Boa noite, obrigado pela presença, muito bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, Álvaro, muitíssimo obrigado pelo convite e aproveitar e parabenizar vocês aí, porque eu estou chegando agora de estúdio novo aqui, né? Que bacana. É muito Fizemos legal. essa transição, né, do ano passado para esse ano. É a primeira vez que você está nesse estúdio. Isso aí. Isso aí, que bacana. Ezequiel, para a gente começar a pontuar a nossa conversa, a tua visão sobre isso tudo que está acontecendo, essa tragédia aí que a gente olha lá para trás quando as coisas começaram e a gente imaginava vão ser 3 ou 4 dias e tudo se resolve como foram em outras ocasiões. Sim. E a gente está aí há praticamente 2 semanas já com essa questão toda e não sabemos ainda quanto tempo nós vamos enfrentar. Então, Álvaro, eu estava conversando aqui nos bastidores com o Daniel, falando que eu venho de muitos anos já participando de entidades de voluntariado e mesmo na época que eu participava ativamente, eu tinha uma convicção de que mesmo os governos, o Estado, enfim, os entes governamentais, mesmo todos equipados com todo o retorno das nossas contribuições, dos nossos impostos sendo retornado, mesmo assim a sociedade civil, o ser humano teria que se envolver com essas ações comunitárias, com essas ações de cunho social para apoiar, né, a nossa comunidade. E em situação como essa, catastrófica, sem precedentes, mais ainda que a ação ela se faz necessária, porque é a ação que muda o jogo, é a ação que muda o ponteiro, é a ação que faz o resultado acontecer. Então, diante desse cenário que impactou a todos nós, é difícil achar ou encontrar uma pessoa que não foi impactada. Mesmo os próximos, não tão próximos, até pessoas em todo o planeta, né, estão sabendo o que aconteceu aqui, né? E não tem como ficar ileso. Emocionalmente é tudo isso, né? E é a emoção que gera a ação. Então, muitas pessoas impactadas pelo que aconteceu, pela mídia, ou até algumas logo que aconteceu próximas, tomaram uma iniciativa. Outras não agiram. Mas é o que? Foram as emoções que determinaram se essa pessoa realmente foi agir, fez, ou de repente ficou com medo, enfim, e acabou não agindo. Nós vamos entender o porquê de tudo isso. Vale lembrar que nós já havíamos conversado, até porque o Ezequiel, ele trabalha muito nessa área da inteligência emocional, então nas outras oportunidades que ele esteve aqui conosco, nós falamos sobre assuntos pertinentes nessa área. E nós já havíamos conversado antes mesmo dessa tragédia acontecer,
para que ele estivesse aqui conosco falando sobre o poder da ação. Já estava previsto a vinda dele para nós falarmos no dia a dia como as ações elas transformam a vida das pessoas. E aí, obviamente, com tudo isso que aconteceu, nós resolvemos, numa conversa pessoal que eu tive com ele, quando nós definimos a data, para que nós abordássemos justamente essa questão do poder da ação, mas voltada agora para essa situação que nós estamos vivenciando. E, Ezequiel, nós vimos uma onda de voluntários em diferentes locais, nos locais atingidos aquele socorro mais imediato, mas por todo o Rio Grande do Sul, cidades que foram menos afetadas, felizmente, como é o nosso caso aqui, eu não vou dizer nem dezenas, mas centenas e centenas de voluntários se colocando à disposição para colaborar com o próximo. Com certeza. Como eu falei anteriormente, de alguma forma, essa emoção, essa comoção, inclusive, até que gerou dessa catástrofe, fez com que muitas pessoas, até muitas sem pensar muito, eu preciso fazer algo. Então, mas tudo isso vem de todas as emoções, todas as nossas vivências, tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu, faz com que a gente crie, através de estímulos externos, né, o que foi a chegada desses fatos, né, fazer alguma coisa. Então, cada ser humano tem uma forma diferente de reagir frente aos estímulos e o que eu percebi muito realmente foi essa onda. Precisamos fazer algo e até pessoas, inclusive até se colocaram em situação de risco para salvar outras pessoas. E é nesses momentos que a gente vê o verdadeiro poder. E nós começávamos a falar anteriormente aqui nos bastidores que com certeza essas pessoas que dedicaram o seu tempo, os seus recursos para estarem lá salvando vidas, salvando bebês, idosos, enfim, animais, né? Muito se viu, né, nessa questão também. Eu acho que nunca se teve também um olhar também não só para os humanos, mas também para os animais, né? Essas pessoas, talvez, se fossem perguntar para elas 2 dias antes, 3 dias antes, você seria capaz de se jogar na água para salvar uma vida? Talvez ela dissesse que não. Mas aquilo impactou tão fortemente que ela sentiu o desejo de agir. E aí que está o grande poder do ser humano, quando ele age. E quando você age, você acaba criando uma onda de pessoas que vêm na sequência, porque aí elas também se sentem corresponsáveis, motivadas e muitas vezes até constrangidas se não fizerem nada, Ezequiel. Com certeza. Até se criou muitos movimentos nas redes sociais de influenciadores e pessoas comuns dizendo vamos agir, vamos fazer alguma coisa, e cada um mostrando a sua ação. Seja de se atirar na água lá para ajudar alguém, seja doando um alimento, carregando alguém, seja compartilhando postagens para que isso impactasse pessoas ao redor do mundo, para que se sensibilizassem para esse momento. E é isso que você falou, a questão do constrangimento. Um dos pressupostos da ação, muitas vezes, é o constrangimento. Quando eu me sinto constrangido com alguma coisa comigo, esse constrangimento é colocado à tona, eu preciso agir para mudar essa situação. E aí vem aquela questão assim, as pessoas dizendo assim, mas você não vai doar? Tá, talvez eu não tenha financeiramente condições de doar, mas eu posso contratar um empresário local, eu posso ir lá ajudar a limpar alguma coisa, e até a questão das doações, um incentivo muito grande. Se você fez uma doação de R$1, posta, porque isso vai também e motivar outras pessoas também a doar, né? É que há diferenças também nesse aspecto, e aí você possivelmente não, você tem condições de fazer uma espécie de uma reflexão, Ezequiel, mais ampla do que a grande maioria das pessoas, pela forma com que você atua. Tem aquela pessoa que ela faz o trabalho voluntário, ela está mostrando que ela está de fato trabalhando, e tem aquela pessoa que às vezes, e que a gente começou a observar nas redes sociais, que elas passaram também a ser de certa forma
barradas porque elas, o primeiro objetivo não era a doação, não era o trabalho voluntário, mas era mostrar que estava fazendo isso. Tem diferença, infelizmente tem essa diferença também. A ação, por trás dela, sempre vai ter uma intenção. E essa intenção nem sempre é percebida. Então, a gente já viu comentários de pessoas genuinamente ajudando, colocando a mão na massa, postando nas redes sociais com o intuito de reverberar para o bom sentido, que outras pessoas se motivassem genuinamente a fazer algo para ajudar. Só que a dificuldade muitas vezes é perceber qual é a verdadeira intenção. Vamos pensar assim que todo ser humano é puro até que se prove o contrário. Então, vamos pensar que num primeiro momento todos querem contribuir, todos querem ajudar genuinamente. Mas é óbvio que alguns... Infelizmente a grande maioria é nesse aspecto. A grande maioria sim. Mas a gente não tem como... Algumas pessoas sim. Foram lá, pegaram uma sacolinha de roupa, postaram, tô doando aqui, foi para casa para o seu conforto e nada mais fez. Nós falávamos em constrangimento anteriormente. Essas atitudes elas constrangem aquelas pessoas que estão recebendo também. Porque você está numa situação assim que de desespero total, você não tem mais nada e você não precisa passar por isso assim para as pessoas fazerem esse tipo de situação. Óbvio que a gente está falando de um percentual muito pequeno, sim, né? Porque a grande maioria, como nós falávamos, são pessoas que fazem isso para movimentar o restante das pessoas. E quantas pessoas que foram movimentadas por essa onda que se criou, que entra essa questão da ação que você tão bem fala. E a ação contagia, o movimento contagia. Então, nós até falávamos em outra entrevista que eu estive aqui, né? Motion is emotion, né? Então, o movimento é emoção. Então, você precisa demonstrar o movimento, demonstrar a ação, para que até chega a ser uma situação bem... Eu vou usar o exemplo, mas é uma pedra que cai na água, aquela onda vai, não tem como não impactar as pessoas ao teu redor quando você está movimentando, quando você está fazendo. É natural que esse impacto vai ser afetado em outras pessoas. Só que algumas pessoas, elas se impactam e seguem esse movimento, algumas barram esse movimento. Na questão do voluntariado, do contribuir, algumas pessoas, mesmo sem catástrofe, mesmo já sabem da necessidade de muitas pessoas e contribuem com trabalho, com dinheiro, deliberadamente. Outras são motivadas em alguns eventos pontuais, nas enchentes, no frio extremo, na seca, e aí são impactadas quando acontece algo extremo. Mas eu vou dizer que esses fatos agora, recentes, impactaram muita gente mesmo. Então, o emocional, que é o que libera a ação, foi impactado. Então, muitas pessoas estão realmente agindo, fazendo alguma coisa. Talvez não diretamente, mas indiretamente. Esse agir, quando a gente observa os voluntários, sejam aqueles que estão fazendo um trabalho de recebimento de doações, tem aquelas pessoas lá na linha de frente que foram salvar, tem o pessoal que está se mobilizando para auxiliar na limpeza das casas, na reconstrução das casas, e tem aquela pessoa que doa. Cada um faz de acordo com o que pode, com a parte que com o perdão da redundância, cabível no momento. Cabível. Agora, o que te pergunto, Ezequiel, quanto tempo vai, mais ou menos, para nós sairmos desse estado, dessa situação emocional um pouco mais baixa, para nós começarmos a resgatar? Porque agora é aquela questão, eu estou colaborando, eu estou auxiliando, mas a gente percebe no ar aquele clima ainda de insegurança, de incerteza, de tristeza. Como é que nós vamos nos libertar disso? Primeira coisa que a gente tem que ter consciência, o fato aconteceu, está acontecendo ainda. O que nós precisamos é ter maturidade e não ficar nos retroalimentando das imagens, enfim, porque o que acontece? Tudo aquilo que a gente vê, ouve e sente vai
de alguma forma, impactar no nosso emocional. Tudo aquilo que a gente vê, ouve e sente, se é algo positivo, vai impactar positivamente. Neurotransmissores de felicidade e alegria vão, né? Mas se eu fico toda hora vendo, toda hora me retroalimentando, a ação vai ser muito mais para retração do que propriamente um movimento de agir, né? Então, nós precisamos, a realidade é essa, é desastrosa, entretanto, nós temos que trabalhar com questão de positividade, né? Enfrentar com seriedade aquilo que precisa ser enfrentado com seriedade. E buscar a ação através de atitudes positivas, de encorajamento, de deixar de lado essa questão partidária, questão civil versus governo. Agora são irmãos, são pessoas, são seres humanos que precisam, animais que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda, e que realmente o que vai fazer a diferença na ação é nós mantermos essa positividade. Não é negar a realidade, mas é nos fortalecer com exercícios de positividade, enfim, para que não acesse essas memórias. A gente precisa parar de alimentar com essas memórias ruins, porque isso só vai gerar neurotransmissores que vão te deixar cansado, pesado, sem disposição. Até tem uma tríade que fala, né, da questão da performance, que nós precisamos de capacidade, disposição e permissão. O que aconteceu com muitos voluntários, talvez voluntários que não tinham muita capacidade, mas frente a esse estímulo emocional, eles se permitiram e criaram uma disposição gigantesca e foram lá e agiram e fizeram. Talvez agora que esfriou, pensaram assim, nossa, agora ele reflete sobre isso. Mas então, assim, só para finalizar e responder a tua pergunta, nós precisamos manter a nossa mente positiva, né? E não, ok, a realidade está aí, mas precisamos manter a nossa mente positiva, que é isso sim mas é essencial nós mantermos a positividade. Um passo de cada vez para alcançarmos. Só corroborando com essa questão que você sinalizava agora, quando eu me deslocava aqui para a TV, para fazer o programa contigo, eu vinha ouvindo uma emissora de rádio da capital do estado. Eles estavam discutindo justamente sobre a questão do voluntariado e afirmando quantos líderes surgiram a partir desse evento. Porque você tem lá você tem um local de doações, ou você tem um abrigo onde as pessoas elas estão alojadas, mas tem alguém que organizou isso, que delega tarefas, que está cuidando da questão da alimentação, da água, da cama para que as pessoas possam dormir. Nós vamos ter apesar dessa consequência toda, nós teremos um despertar de lideranças aqui no nosso, inclusive antes de entrar no ar aqui sobre o que essa ação toda ela vai propiciar para as pessoas que se envolveram diretamente com ela. Ontem eu estava lendo um livro e, por consequência, uma das frases que dizia no livro é assim, que é: depois das tempestades é que nós precisamos aprender a construir embarcações mais fortes. Então, o que fica disso qual é o aprendizado que nós vamos tirar de tudo isso. Para que não aconteça? Talvez não, mas para que nós possamos nos preparar melhor, porque os problemas, as dificuldades, elas sempre vão existir, né? Mas como que a gente está preparado para isso, né? Como que a gente precisa se preparar? Até se falou muito, isso é guerra, mas a guerra ainda é planejada. Nós não tivemos planejamento algum, e é nessas horas que a gente viu a ação deliberada de pessoas com um único propósito, salvar vidas, né? E nós estávamos falando antes sobre essa questão, né, da positividade. Então, falando no poder da ação, a ação é que muda o jogo, é a ação que vai determinar o resultado. E aí nós temos a questão foco temporal, o foco no tempo, foco no passado, foco no presente e foco no futuro. Então nós temos que cuidar agora para que o foco não fique muito direcionado no passado, para as imagens, para as lembranças ruins do que aconteceu, e também não ficar focado só no futuro, o que vai ser, e agora, como é que eu vou reconstituir minha casa, meu emprego, enfim, como que vai ser, mas focar no presente.
Porque se a gente foca demais no passado, o que nós vamos? Nós estamos criando um foco de depressão. Se nós criarmos um foco excessivo no futuro, nós estamos criando um foco de ansiedade. Então, por isso que a gente precisa focar no agora. O que precisa ser feito? 100% no agora? Não, vamos equilibrar. 70% no agora, 10% no passado para utilizar os aprendizados e 20% no futuro. Então, usa o passado como experiência, busca cenários futuros, mas age agora. Faz agora. Porque é isso que muda o resultado, e é isso que vai mudar o ponteiro. E essa força, essa aproximação que você até sinalizou anteriormente, não vamos brigar por partido político. Com certeza. Mas a gente vê nesses ambientes gente de direita, gente de esquerda, gente com outras opções. Você vê gremista, você vê colorado. Somos irmãos. Depois que isso for aliviando, como nós podemos usar a nosso favor? Com certeza. Sempre fica aprendizados, mas cabe a nós, assim como você falou, esquerda, direita, gremista, colorado, essa questão que realmente tem que ficar. Irmandade, é na hora da dificuldade que a gente se abraça. A gente até pode ser divergente de opiniões, a gente pode torcer para times diferentes, mas uma coisa que a gente não pode abrir mão é da irmandade, do ser humano. E uma coisa que eu acredito muito é o seguinte, que quanto mais a gente cresce, mais a gente contribui. Quanto mais a gente contribui, mais a gente cresce. Com certeza, todos que de alguma forma no voluntariado, doando, mobilizando aquilo que você falou, a pessoa que está organizando o lar, que está recebendo as pessoas, todas as pessoas estão contribuindo. Então, aquilo que você falava do futuro, pode ter certeza que essas pessoas estão criando uma base muito sólida para que elas cresçam ainda mais. E aquelas que porventura não conseguiram se movimentar, você disse que tem uma carga emocional também, o que elas podem aprender para daqui para frente dar esse passo também como as outras pessoas deram? É aquela coisa assim, ninguém é tão autossuficiente que não precise de ajuda. E o contrário também, né? Então, por isso que a gente tem que ter empatia, nós temos que ter essa questão de olhar para o ser humano e pensar assim, um dia eu também posso precisar. E essa reciprocidade, ela é importante. E tem pessoas que, por medo de receber uma fatura emocional, então, olha só, eu vou ajudar, mas será que depois alguém vai me ajudar? Então, quando eu... E aí tem muito aquele discurso assim, mas quando eu estava precisando de ajuda, ninguém me ajudou. Eu não estava numa catástrofe, eu não estava no meio, né? Quando eu passei a minha maior dificuldade na vida, ninguém me ajudou. Mas é aquela coisa, ninguém é tão pobre que não possa ajudar, ninguém é tão rico que não possa receber. E você falou a questão do constrangimento, né? De receber, né? A gente também tem que aprender a receber. Então tem muita gente que até, de repente, a conta bancária até não era um problema, mas perdeu tudo. E o que ela precisa? Talvez a doação, um voluntário que talvez não tenha dinheiro, mas ele pode dar um abraço, para reconstituir o emocional dessa pessoa. Pode dar uma palavra de incentivo, pode de várias formas. Então o ajudar não está somente no dinheiro, não está somente... Então nós vamos um longo período para reconstituir memórias, para reconstituir a identidade de muitas pessoas que com certeza vão precisar de muito apoio, sim, muita ajuda, sim. E nós está passando rápido o programa, Ezequiel, nós temos 3 minutos para encerrar, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final sobre essa questão da ação, do envolvimento, e também observando essas pessoas que elas, de alguma forma, perderam o que tinham, mas preservaram a vida, preservaram a família. Como é bom a gente ver as pessoas dizendo assim, olha, nós vamos recomeçar, nós vamos nos levantar, nós vamos reconstruir. E fica também esse sentimento, eu estou sendo abraçado pelos meus próximos. Isso eu acho que dá para se levar bastante em conta. Com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Então, a mensagem final: a dificuldade é grande, nós sabemos do desafio, mas procure se manter positivo, procure se manter, passou,
né, ou está passando ainda, né, mas foque no fazer, foque na ação. Planejamento agora ainda é muito difícil de a gente prever, né, fazer, mas enfim, foque na ação e confie nas pessoas que com certeza alguma delas vão te estender o braço. E a gente tem, talvez agora que realmente o ser humano se deu conta de tamanha força, tamanho poder que ele tem. Quando o pior acontece, agora eu quero que você que está voltando aí, agarre, né, nas forças de Deus, seja grato, e o pessoal que está retornando aí, o pessoal que foi pro front aí, com certeza vai voltar muito mais fortalecido, prosperando ainda mais, porque nós vamos precisar prosperar para poder contribuir com essas pessoas que vão precisar muito de nós. Para poder reconstruir o nosso estado. Quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Ezequiel, pode acessar lá o Instagram, o Buscador de Respostas. O Ezequiel faz um trabalho fantástico, tem o trabalho individual dele, ele presta algumas assessorias também ao Senac, Sebrae. Então vocês podem buscar ali no Instagram, vão conhecer um pouco mais desse trabalho tão magnífico que ele realiza. Ezequiel, obrigado pela tua presença. Sabe que estás convidado a frequentar mais o Estúdio Novo. Tá. Muito obrigado, eu fico lisonjeado pelo convite e com certeza espero que a minha contribuição aqui tenha servido de incentivo para muitas e muitas pessoas. Foi fantástica, muito obrigado mesmo. Você permanece na programação da NGTV, vem aí ao vivo o NG Esportes, o Contraponto retorna amanhã ao vivo 7h30 da noite, até lá.